Você está cansado de sentir ansiedade por coisas que ainda nem aconteceram? Você está esgotado de lutar para segurar o que já está escorrendo pelos seus dedos? Você sente essa pressão constante no peito, essa insegurança crônica que parece roubar o prazer de todas as suas conquistas? Saiba que essa exaustão não é falta de esforço, não é preguiça, é excesso de apego. Vivemos na contramão da vida. Acreditamos que, para ter segurança, precisamos nos agarrar firmemente a um resultado, a uma pessoa, a um emprego ou até mesmo a um cenário futuro ideal. Mas cada vez que você segura o que devia soltar, o sofrimento te visita. O sofrimento, segundo a sabedoria ancestral, é a sombra do apego. O mestre Buda foi claro ao dizer: do apego nasce a tristeza. E também, enquanto você se apega, o sofrimento ri de você. Hoje, vamos desvendar o maior paradoxo da existência, aquele que promete o impossível. Quem não depende de nada, recebe tudo. A liberdade interior não é apenas um estado de espírito, é a maior forma de poder e atração. A promessa deste roteiro é que nos próximos minutos você não apenas entenderá a anatomia dessa dor, mas receberá 3 ferramentas mentais e espirituais concretas para desapegar imediatamente. Ferramentas que você pode aplicar hoje mesmo para começar a respirar sem o peso da necessidade. Se você está pronto para trocar a luta pela paz, continue conosco, pois a sua liberdade começa agora. Para começarmos, precisamos de um diagnóstico preciso. O que chamamos de apego não é carinho, não é cuidado e, definitivamente, não é amor. O apego é, na sua essência, uma exigência mental. É a voz dentro de você que grita: a realidade deve ser diferente do que ela é agora. É a necessidade desesperada de controlar o incontrolável. Queremos controlar o tempo, a opinião do chefe, o sentimento do nosso parceiro e até mesmo o nosso próprio futuro. E é aqui que mora o sofrimento moderno. Observe o paradoxo do controle. Quanto mais tentamos apertar e segurar algo, uma situação financeira, um relacionamento, um estado de espírito, mais escorregadio esse objeto fica. Essa tentativa desesperada de impor nossa vontade na impermanência da vida não gera segurança, gera ansiedade. Por quê? Porque ao tentarmos forçar a permanência onde só existe a mudança, estamos condenados à frustração. Buda já nos alertava sobre isso de forma cortante. Enquanto você se apega, o sofrimento ri de você. O sofrimento não é um castigo. Ele é a manifestação da sua resistência constante à única lei universal que rege a vida, a impermanência. Se você sente essa ansiedade crônica, essa insegurança que não cessa, esse medo constante de perder algo que nem possuiu totalmente, entenda, isso não é falta de esforço, é sintoma. É a manifestação física e mental da sua resistência em deixar o universo ser o que ele é. A boa notícia é que podemos reverter essa condição. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos a única coisa que está sempre no controle, o presente. Vamos começar agora mesmo com a primeira ferramenta, que é a base de toda a paz. A primeira e mais poderosa prisão que precisamos desmontar é a que construímos dentro da nossa própria cabeça. Para a maioria das pessoas que sentem ansiedade ou insegurança, o apego mais corrosivo não é a uma pessoa ou a um resultado, é o apego à sua própria identidade mental. Você se apega aos seus medos, às suas autocríticas e, pior, aos cenários catastróficos que sua mente insiste em projetar. Quando você se identifica totalmente com um pensamento, seja ele uma preocupação financeira que ainda não existe ou um julgamento sobre si mesmo, você se torna refém dele. Você aceita o rótulo "eu sou ansioso" ou "eu sou o tipo de pessoa que nunca consegue", transformando essas frases em fatos inquestionáveis. E é aqui que o sofrimento ri de você, porque ele o convenceu de que você precisa se apegar a essa dor como parte de quem você é. O desapego mental começa com uma realização fundamental. Você não é o pensador dos seus pensamentos, você é o observador deles. Este é o alicerce para a liberdade emocional imediata, e chamamos isso de método do observador. Imagine que sua mente é o céu, e os seus pensamentos são nuvens que cruzam a paisagem.
Você não está dentro da nuvem, sendo arrastado pela tempestade. Você está na terra firme, olhando para cima. Este método nos exige um distanciamento ativo, uma pausa crucial entre o estímulo, o pensamento, e a reação, o sofrimento. A partir de agora, quando um pensamento de preocupação, crítica ou julgamento surgir, em vez de se afogar nele, você vai aplicar o primeiro passo do observador: nomear e não julgar. Ao fazer isso, você recupera a liberdade mental imediata, provando que é possível ser livre mesmo quando a nuvem negra de preocupação tenta pairar sobre você. A liberdade mais imediata, a mental, nós conquistamos. Mas existe um campo de batalha onde o apego se manifesta de forma mais dolorosa e devastadora: nossos relacionamentos. Aqui, o sofrimento não vem de um pensamento catastrófico sobre o futuro, mas da exigência silenciosa de que o outro seja exatamente o que precisamos que ele seja. O apego nas relações, sejam elas amorosas, familiares ou de amizade, é fatal porque ele não é amor. É uma tentativa de preencher o nosso vazio interno usando a energia e a presença de outra pessoa. Nós não nos apegamos à pessoa real, com seus defeitos, impermanências e sua própria jornada. Nós nos apegamos à ideia de como essa pessoa deveria agir para nos dar segurança. E quando a realidade inevitavelmente falha em cumprir essa fantasia, o desapontamento é esmagador. O apego é a prisão que construímos para nós mesmos e para quem amamos. A segunda ferramenta para o desapego total é a filosofia da mão aberta. Pense no amor como um pássaro raro. Se você tenta segurá-lo com o punho fechado, você o sufoca. Ele morre, e quando você abre a mão, só resta a dor da perda. Mas se você o segura com a mão aberta, ele tem a liberdade de voar. E se ele escolher ficar, ele fica por vontade própria, não por obrigação. Desapegar-se de um relacionamento é amar o suficiente para permitir que o outro seja livre. E, paradoxalmente, quando você solta o controle e permite a liberdade do outro, você liberta a si mesmo da dor da expectativa e da decepção. Você estabelece um campo de energia onde o medo de perder desaparece, e só o amor puro e sem exigências pode prosperar. A mão aberta exige coragem, mas oferece a paz. Aprendemos a soltar nossos pensamentos catastróficos, a soltar a exigência sobre as pessoas que amamos e, finalmente, a soltar a pressão sobre o resultado de nossas ações. Agora que você tem as 3 ferramentas, voltamos ao grande paradoxo que iniciou a nossa conversa. A máxima de Buda: quem não depende de nada, recebe tudo. Porque essa frase, que parece impossível e contraintuitiva, é na verdade a maior lei de atração do universo. A explicação é simples e reside na energia que você irradia. Uma mente apegada é uma mente carente. Ela está vibrando na frequência da necessidade e do medo de perder. Você corre atrás, você agarra, e o universo, ou a própria vida, percebe essa energia como fraqueza e insegurança. E o que acontece? Aquilo que você persegue, geralmente, foge de você. Por outro lado, quando você age com a mente desapegada, como o arqueiro, focado no processo e não na flecha, a energia muda completamente. Você não precisa, você não exige, você simplesmente é. Essa ausência de necessidade cria um espaço de confiança inabalável e uma paz que não pode ser comprada. Esse é o poder da liberdade interior. A pessoa desapegada é a mais forte em qualquer ambiente, porque ela não tem medo de perder a posição, o dinheiro ou o parceiro. E é exatamente essa postura de autossuficiência e serenidade que é magneticamente atrativa. O universo preenche o vazio que o apego deixou. Você não está mais lutando para segurar, você está simplesmente permitindo que a vida flua em sua direção, livre de resistência. A maior forma de poder não é o controle externo, mas a liberdade de não depender de nada que esteja fora de você. Essa é a verdadeira conquista. Feche os olhos por um instante e visualize. Imagine sua vida sem o peso do apego. O que você faria de diferente se soubesse que não há nada a perder? Sinta a leveza da ação pura. Essa liberdade recém-descoberta, essa sensação de leveza interior, precisa ser aplicada onde mais sentimos a pressão, nos resultados.
A terceira e mais poderosa ferramenta de desapego foca em libertar nossa ação do peso da expectativa. Muitas pessoas conseguem desapegar dos pensamentos destrutivos e até aliviam o fardo em seus relacionamentos, mas sucumbem ao medo e à ansiedade quando o assunto é meta, dinheiro ou sucesso profissional. A pressão para ter o resultado imediato, o contrato fechado, a promoção garantida, o número na conta bancária é o que paralisa o esforço no presente. O medo de falhar nasce exclusivamente do apego ao sucesso. Se você está agindo apenas para evitar a perda ou para garantir uma vitória específica, você está jogando contra si mesmo, pois o medo drena sua energia e sua precisão. Para dissolver essa pressão, precisamos adotar a ferramenta 3, o princípio do arqueiro. Este é um ensinamento que remonta à sabedoria oriental. Imagine um arqueiro. Se ele focar toda a sua mente e energia em onde a flecha vai cair, ou seja, o resultado, ele treme. Sua respiração acelera, sua postura fica rígida. Ele arruina a própria chance de sucesso. O arqueiro mestre, por outro lado, foca 100% da sua atenção e de sua energia no processo. A estabilidade da postura, a calma da respiração, a tensão uniforme do puxar da corda. Ele se permite agir com poder total, porque o resultado da flecha é irrelevante para a qualidade da sua ação presente. O resultado não está sob seu controle, o processo, sim. Você deve separar rigorosamente o que está sob seu controle, seu esforço, seu planejamento, sua consistência, daquilo que não está, o mercado, a decisão final do cliente, a opinião do outro. É aqui que entra o princípio do arqueiro. O ensinamento milenar nos diz que o foco de um arqueiro perfeito está 100% no processo e 0% no resultado. Ele sente a respiração, ajusta a postura, avalia o vento e puxa a corda com concentração total. A mira dele está no momento presente, no ato de atirar. Se o arqueiro se apegasse ao resultado, se ele ficasse pensando repetidamente, eu tenho que acertar, a tensão e o medo paralisariam seu braço. É o desapego do alvo final que permite a ele agir com precisão impecável, pois sua energia não está dividida entre a ação e a preocupação. Aplique isso à sua vida. Se você está aterrorizado em começar aquele negócio, em pedir aquela promoção ou em se declarar, seu medo não é da ação em si. Seu medo é da perda do resultado idealizado. Você se apega tanto ao sucesso ou à aceitação que não consegue nem dar o primeiro passo. Mas quando você assume a filosofia do arqueiro, investe 100% no seu esforço e 0% na garantia do retorno, você se permite agir com poder total. O medo de perder desaparece, porque a falha não é mais o fim da estrada, é apenas um feedback sobre o seu processo, sobre a sua técnica. Essa liberdade da paralisia é o que te permite tentar de novo e de novo, sempre aprimorando. E é exatamente essa ausência de desespero por sucesso que irradia a confiança necessária para que, muitas vezes, o universo entregue exatamente o que você desejava. Você se torna imparável, porque não tem mais nada a perder. Acabamos de ver as 3 ferramentas práticas que transformam a maneira como você se relaciona com o mundo: a mente, o observador, as suas relações, a mão aberta, e o seu trabalho, o arqueiro. Mas aplicar essas ferramentas nos leva agora ao ponto central de toda a nossa jornada, ao paradoxo que prometemos no início, a suprema verdade de que quem não depende de nada recebe tudo o que quer. Por que isso é verdade? Porque, ao pararmos de lutar, a vida parece conspirar a nosso favor. A resposta reside na natureza da sua energia mental. A mente que vive no apego está sempre em um estado de carência. Ela tenta desesperadamente preencher um vazio, usando as relações, o dinheiro ou o sucesso como muletas. Essa necessidade, esse esforço de controlar o que está fora do seu alcance, gera ansiedade e, mais importante, repele o que você deseja. A pessoa apegada está sempre com medo de perder, e esse medo drena seu poder, sua credibilidade e sua capacidade de atrair. Por outro lado, a mente desapegada não está vazia, ela está completa. Ela não busca a validação externa porque já encontrou a liberdade interior. Essa liberdade irradia uma confiança, uma paz e uma serenidade que são magneticamente atrativas.
Quando você age no mundo sem o pânico de "eu preciso disso para ser feliz", você se torna um agente de poder, não de necessidade. O universo, a vida, os outros, eles têm uma tendência natural a preencher o vazio que a necessidade deixou, entregando a você o que você não estava mais exigindo. O poder não está no controle externo, mas na liberdade interna. Agora que compreendemos e dominamos as 3 ferramentas essenciais, o observador de pensamentos, a filosofia da mão aberta nos relacionamentos e o princípio do arqueiro-lação, chegamos ao grande paradoxo que prometemos desvendar. Por que, afinal, Buda ensinava que quem não depende de nada recebe tudo? Por que a liberdade interior se manifesta como sucesso exterior? A explicação reside na frequência. O apego, em sua essência, é uma forma de carência, de medo da perda, de exigência. Quando você está preso à necessidade de que algo dê certo para se sentir completo, você emite uma frequência de escassez e insegurança. E a vida tem uma tendência cruel, porém lógica, de refletir essa energia de volta para você. O medo de perder é o que causa a perda. A mente desapegada, por outro lado, irradia confiança e paz inabalável. O indivíduo que aplicou esses princípios age por inspiração, por propósito e por alegria do processo, não por desespero de alcançar um resultado. Essa pessoa não está tentando agarrar o sucesso ou o amor. Ela está simplesmente vivendo em alinhamento com seu poder interno. É essa energia livre, despojada de necessidade e desespero, que se torna magneticamente atrativa. O universo preenche o vazio que o apego deixou. Quando você não tem medo de perder a posição, o dinheiro ou o parceiro, você se torna exatamente a pessoa mais forte, mais calma e mais desejável. A vida, então, flui para você. O poder não é sobre controlar o que entra, mas sim sobre não depender do que pode sair. Se o poder está em não depender, como exatamente essa liberdade se manifesta no mundo exterior? A resposta reside na qualidade da energia que você irradia. Enquanto o apego gera uma vibração de carência, de medo constante da perda, a mente desapegada opera a partir de um lugar de suficiência. Você não precisa provar nada, você simplesmente é. Essa mudança de frequência é o grande magnetismo. Quando você não precisa que seu parceiro fique para se sentir digno, ele se sente amado e não aprisionado. Quando você não precisa daquela promoção para validar sua carreira, você negocia com calma e autoridade. O apego é a repulsa sutil que afasta a prosperidade. A confiança, livre de exigências, é o convite silencioso. É o vazio que o apego deixa para trás que o universo se apressa em preencher. A natureza detesta o vácuo. Ao remover a energia densa da necessidade desesperada, eu preciso disso, senão eu morro, você cria espaço para o que é autêntico e maior entrar em sua vida. A liberdade interna é o poder mais sedutor que existe, porque todos buscam um indivíduo que não pode ser facilmente abalado. Você não teme perder o pedestal, e é exatamente por isso que você se torna inabalável. Agora que entendemos essa filosofia, e antes de fazermos a síntese das ferramentas que aprendemos, eu te convido a um momento de pura reflexão. Eu quero que você feche os olhos por um segundo, respire fundo e sinta o peso real do seu apego, aquela carga invisível que você carrega diariamente. E agora, visualize. Como seria viver apenas hoje sem essa pressão? Como seria o seu próximo ano se você simplesmente entregasse o controle sobre o que não depende de você? Sinta essa leveza entrando em você, limpando os detritos da ansiedade. Essa liberdade, essa paz, é o seu estado natural. Acabamos de atravessar 3 campos de batalha cruciais: a mente, o coração e o campo de ação. Vimos como desapegar dos pensamentos através da observação, das exigências nos relacionamentos pela filosofia da mão aberta e do resultado final do nosso esforço pelo princípio do arqueiro. Mas agora é hora de unir essa sabedoria e voltar à promessa inicial, o grande paradoxo. O que Buda realmente queria dizer quando afirmou que quem não depende de nada recebe tudo? Isso não é magia, é pura física da consciência. Pense na energia da necessidade. Quando você precisa desesperadamente de algo, a promoção, a validação do seu parceiro, a aprovação do projeto, você irradia medo e carência. Essa energia de "eu não sou o suficiente sem isso" é sentida por todos ao seu redor.
A energia do apego é contração, é sufocamento, e a vida, em sua essência, tende a se afastar do que a sufoca. Em contrapartida, a pessoa desapegada não irradia necessidade, ela irradia confiança e paz. Ela age a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Ela sabe que, mesmo que o resultado externo mude drasticamente, o seu valor interno e a sua paz continuam intactos. É essa mente livre, desapegada da perda, que é magneticamente atrativa. A liberdade é a maior forma de poder, porque a pessoa livre não tem nada a perder. E quando você não tem medo de perder a posição, o dinheiro ou o parceiro, você se torna, ironicamente, o mais forte, o mais seguro e, frequentemente, o mais procurado. O universo preenche o vazio que o seu apego deixou, porque ali há espaço e não exigência. E é nesse ponto que toda a sabedoria que discutimos se une, revelando o grande paradoxo. Retornamos à frase de Buda: quem não depende de nada, recebe tudo. Isso não é misticismo, é pura física social e espiritual. Por que a pessoa desapegada é magneticamente atrativa e vencedora? Porque a mente que está livre do medo de perder irradia confiança e paz. Essa não é uma paz passiva, é uma força silenciosa, inabalável. Quando você entra em uma sala de reunião, ou em um encontro, ou inicia um projeto, sem a urgência de preencher um vazio interno, sua energia muda completamente. A ausência de apego, a ausência de necessidade, é a sua maior ferramenta de atração. As pessoas instintivamente se afastam de quem exala exigência. Ninguém quer carregar o peso da expectativa alheia. Pelo contrário, somos naturalmente atraídos por aqueles que são completos em si mesmos, que têm a força de deixar ir e a tranquilidade de aceitar a impermanência. A pessoa desapegada não está ligada ao cargo, não está desesperada por dinheiro, não está exigindo o amor de ninguém. E é exatamente por não ter medo de perder a posição ou o parceiro que ela se torna a mais forte. Ela não pode ser chantageada emocionalmente. Portanto, a maior forma de poder nunca foi o controle externo sobre o ambiente, sobre o mercado ou sobre as vontades das pessoas. O verdadeiro poder é a liberdade interior. É a escolha de agir com o coração cheio e não com a alma vazia, independentemente do que o futuro decida entregar. Acabamos de percorrer os 3 pilares que desmantelam o sofrimento causado pelo apego, mas agora precisamos responder à pergunta fundamental que paira sobre este vídeo. Se eu desapego e paro de me importar desesperadamente com o resultado, eu realmente consigo o que eu quero? Chegamos ao grande paradoxo. Lembre-se da sabedoria que nos guiou desde o início. Quem não depende de nada, recebe tudo. Isso não é uma promessa mágica, é um princípio de atração baseado na paz interior. A explicação é simples e reside na energia que você projeta. A mente apegada está sempre operando a partir do medo e da escassez. Ela envia ao mundo uma vibração de necessidade. Eu preciso deste trabalho para ser feliz. Eu preciso desta pessoa para me sentir completo. Eu preciso deste dinheiro para ter valor. Essa vibração, carregada de ansiedade, é repelente, porque a carência nos torna desequilibrados e inseguros. Quando você aplica as ferramentas do observador, da mão aberta e do arqueio, você elimina essa vibração de carência. Você sai da posição de súplica e entra na posição de plenitude. A mente desapegada irradia algo completamente diferente: paz, confiança e inteireza. Essa energia, que não exige nada do ambiente externo, é magneticamente atrativa. O universo preenche o vazio que o apego deixou porque você demonstrou que não precisa mais que um fator externo defina seu valor. A maior forma de poder não é o controle externo sobre o mercado ou sobre as pessoas, mas a liberdade interior de estar bem, aconteça o que acontecer. É exatamente por você não ter medo de perder que você se torna a pessoa mais forte na sala. Essa liberdade é o seu maior trunfo. Com a liberdade de não ter medo de perder, você não só se torna o mais forte, mas também o mais atraente. Chegamos agora ao grande paradoxo que prometemos desvendar. Se o desapego é abrir mão, como é possível que quem não depende de nada receba tudo? A resposta é puramente energética. O apego gera uma frequência de necessidade.
Quando você age a partir da necessidade, do medo de que algo vai faltar, seja amor, dinheiro ou sucesso, você está inconscientemente emitindo sinais de escassez. Você aperta, sufoca e o universo responde com resistência, pois a carência é repelente. Em contraste, a mente desapegada irradia confiança e paz. Quando você solta o resultado, você não está desistindo, você está declarando que está completo independentemente do que aconteça. Essa é a forma mais pura de poder. A pessoa desapegada não precisa manipular situações ou pessoas. Ela simplesmente age com integridade e foco no processo, como o arqueiro. E o que acontece quando você está completo? Você cria um vazio interno, uma abertura, que não é desesperada, mas sim serena. A vida preenche o vazio. O universo, ou a abundância, ou o poder superior, flui para onde não há resistência. As oportunidades, as relações saudáveis e as conquistas financeiras são magneticamente atraídas para o indivíduo que não as exige para sua sobrevivência emocional. Você não está mais correndo atrás, você está parado no centro da sua força e as coisas naturalmente vêm ao seu encontro. A liberdade de perder é, ironicamente, o que garante a sua posse. Nós chegamos ao cerne da nossa jornada. Depois de aplicar o método do observador aos seus pensamentos, a filosofia da mão aberta aos seus relacionamentos e o princípio do arqueiro às suas metas, você está pronto para entender a profundidade do grande paradoxo. Aquele que não depende de nada, recebe tudo. Por que esta lei, que soa tão mística, é na verdade a mais prática da existência? A resposta é simples e poderosa: energia. A mente desapegada não irradia medo ou carência, ela irradia confiança e paz. Quando você remove a pressão do "eu preciso ter isso para ser feliz", você muda instantaneamente o seu campo vibracional. Você não está mais operando a partir da escassez, mas sim a partir da plenitude. Eu serei feliz e completo, independentemente do que vier ou for embora. Essa ausência de necessidade cria um campo magnético irresistível. As oportunidades, os parceiros e até mesmo o sucesso tendem a se aproximar naturalmente do indivíduo que não os exige para sua sobrevivência emocional. A maior forma de poder não é o controle externo, mas sim a liberdade interior. A pessoa desapegada não tem medo de perder a posição, o dinheiro ou o parceiro, e é exatamente por isso que ela se torna mais forte. Ela se torna inabalável, pois o seu centro de gravidade não reside no que está fora, mas sim na paz que ela construiu dentro de si. A liberdade de perder é a chave para conquistar tudo. Imagine agora, por apenas um instante, como seria viver cada dia livre dessa carga do apego. Sem o peso da expectativa, sem a angústia de segurar o que já passou. Sinta essa leveza, essa calma inabalável. Essa é a sua nova realidade. Essa nova realidade não é um sonho distante. Ela é a consequência direta da sua escolha em abandonar a carga. A vida desapegada não é fria ou desinteressada. Ela é a vida vivida com o poder total da presença, sem o esgotamento de lutar contra a impermanência. A paz não é um estado que você espera que caia do céu. A paz é uma escolha ativa, um músculo mental que precisa ser exercitado todos os dias. E o exercício da paz, como aprendemos aqui, é o desapego. É hora de condensar essa sabedoria em 3 pilares que você pode carregar consigo, usá-los diariamente e transformá-los em um estilo de vida. Lembre-se, o desapego não é teoria, é prática. O primeiro pilar que nos liberta da ansiedade mental é o desapego dos pensamentos. A ferramenta aqui é o observador. Você não é a nuvem negra de preocupação que passa pela sua mente. Você é o céu azul, vasto e imutável. Nomeie o pensamento, não o julgue e deixe-o passar. O segundo pilar, que nos cura das feridas emocionais, é o desapego das relações.
A ferramenta é a filosofia da mão aberta. Segure as pessoas que você ama com a mão aberta, permitindo que elas sejam livres e que o relacionamento evolua naturalmente. Quando não há exigência, não há espaço para decepção fatal. E, por fim, o terceiro pilar, que nos liberta da paralisação pelo medo de falhar, é o desapego dos resultados. A ferramenta é o princípio do arqueiro. Seu foco é 100% no processo, no esforço colocado agora, e 0% no alvo. A ação pura, livre do medo de perder, é a força mais poderosa que existe. A liberdade é o seu maior poder, e ela começa no desapego. Fazemos agora a curva final deste caminho, unindo a sabedoria das 3 ferramentas em uma única e poderosa realização. Retornamos à ideia que abriu este vídeo, o grande paradoxo da vida. Aquele que não depende de nada, recebe tudo. A pergunta crucial é, por que essa regra funciona? Por que a liberdade interior, a ausência de apego, é um ímã para a prosperidade e a paz? A resposta está na energia que você projeta. Pense no desespero. Quando você precisa desesperadamente de um resultado, de um amor ou de uma validação externa, você irradia uma frequência de carência e medo. O universo, ou a própria vida, não responde à sua necessidade, mas sim à sua vibração. A carência repele, o apego cega. Já a mente desapegada, aquela que age com o princípio do arqueiro e segura as relações com a filosofia da mão aberta, irradia algo totalmente diferente. Ela irradia confiança. Não é arrogância, é soberania. É a certeza de que seu valor não reside em possuir ou controlar, mas em ser. Essa energia, livre de medo e necessidade, é magneticamente atrativa. As melhores oportunidades vêm para quem não precisa delas para sobreviver, mas que as acolhe como uma expansão. A pessoa desapegada não tem medo de perder a posição, o dinheiro ou o parceiro, e é exatamente por isso que ela se torna a mais forte e a mais capaz de reter o que é bom. O poder supremo não é o controle externo sobre as coisas, mas a liberdade de não ser controlado pela necessidade. Essa é a verdadeira riqueza. É o seu maior poder. Então, voltamos ao paradoxo que nos guiou por toda esta jornada. A verdadeira conquista não é acumular ou reter a força, mas sim liberar. A paz genuína não é a ausência de problemas na sua vida, mas a ausência de apego aos resultados desses problemas. Você aprendeu que a liberdade de sofrer está em suas mãos. Lembre-se dos 3 pilares que podem transformar sua realidade. Primeiro, desapegue-se dos pensamentos. Você é o observador, não o pensador. Segundo, desapegue-se das relações. Pratique a filosofia da mão aberta, amando sem exigir. E terceiro, desapegue-se dos resultados. Haja como o arqueiro, com foco total no processo, e não no alvo final. Essas não são apenas belas filosofias, são práticas diárias que exigem coragem, mas que entregam a serenidade imediata. A paz é uma escolha ativa, exercida a cada respiração, no instante em que você decide não se agarrar ao que escorrega. Você tem o poder de viver sem a carga do apego. E se você deseja que este tipo de sabedoria prática e imediata faça parte constante da sua jornada, este canal existe para quem está cansado de sofrer em silêncio e quer uma mente mais leve, uma alma mais calma e um caminho claro para viver sem tanta pressão. Se você quer transformar essa sabedoria em prática real, se inscreva agora e ative as notificações para continuarmos aprendendo e aplicando ferramentas para deixar a vida mais leve. Todo vídeo aqui é uma ferramenta espiritual, simples, direta e imediata. Cada ensinamento é feito para te ajudar na mesma hora, do jeito que você está agora. Agradeço por trilhar este caminho de desapego